meus irmãos, Shabbat Shalom. E aí, como é que ficou a mente sua com a aula passada, o episódio passado? Nós trabalhamos no episódio com respeito às questões climáticas e o trabalho que a mídia tem exercido para manipular os pensamentos e as ideias para que possamos pensar do jeito que todos aqueles que dominam querem que venhamos a pensar. O que nós temos procurado fazer com você é trabalhar para que ele pense, né, Bia? Porque a gente aceitar as coisas sem nem questionar e nem raciocinar, a gente se torna um escravo de pensamentos e de ideias. Repito, nosso objetivo com a série Dias de Noé é primeiro mostrar a você que a Bíblia é soberana, que as Escrituras dominam sobre tudo e o Senhor Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e vive eternamente, está à direita do Pai. E com a mensagem, tentar fazer você enxergar de uma forma diferente, sair da Matrix, sair da caixinha e começar a enxergar com os olhos do Espírito Santo. Porque Jesus não advertiu à toa em Mateus 24, serão como os dias de Noé. Por que ele falou isso? Ele deixou uma pista. Olha, da mesma forma que nos dias de Noé exerceu-se algo danoso, terrível, que fez com que o Criador dissesse de se arrepender de ter criado o homem e determinou destruição por água, provado pela ciência de que a água encheu toda a terra, eu fico me imaginando o que Jesus quis dizer quando falou para nós, olha, na minha vinda, a próxima, a segunda e a definitiva, eu vou encontrar os povos como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, os anjos caídos, chamados de nefelins, eles ensinaram magias, feitiços, eles deitaram com as mulheres para trabalhar na mudança de DNA. O jogo é pesado e eles vieram com tudo agora para estabelecer o governo do seu chefe. Jesus mesmo disse, eu vim em nome de meu Pai, falou para Israel, vós não me recebeste, mas outro virá no seu próprio nome e certamente recebereis. Há todo um processo sendo criado e você precisa estar desperto. Sai de Babilônia, povo meu. Sai das trevas, vem para a luz. Vem andar em novidade de vida. E é para isso que nós estamos aqui. Você já conhece a Bia. Bia, como eu tenho dito em todos os episódios anteriores e na temporada anterior, dei ela um trabalho. Vai pesquisar, vai fazer um apanhado para dar aquela visão de que ela é comum de vocês, porque quando eu comecei, tenho vários vídeos aí no canal, a gente começa sozinho. Ela está do outro lado de lá. Eu dei uma missão, vamos estudar sobre esse assunto, vamos trazer essa ideia, começamos lá com os sumérios. Ponto por ponto, mostrando que não tem nada de novo. E agora nós estamos tendo a oportunidade de pontuar, veja bem, o que as Nações Unidas estão fazendo. O projeto que está sendo executado, o famoso projeto 2030, ou seja, até o ano de 2030, tudo isso que está, são 17 pontos, precisam ser executados, estabelecidos. E qual é o final? Qual é o grande final disso? Qual é a cereja do bolo? É o governo do anticristo, do filho da iniquidade, o chifre pequeno, descrito em Daniel. Ok? Bia? É isso, a ideia é realmente despertar. Despertar para que você se prepare, para que você veja ali, né, as notícias, o enredo, as narrativas, e não seja levado, sua casa não seja levada, não seja conduzida pela cabeça, né, desse dragão. Bom, nós terminamos o episódio passado falando sobre a mutação genética, né? A mutação de DNA a partir das plantas, dentro do processo de alimentação, visto que... O famoso Tzinho nos produtos, né? Difícil até, a gente vai no mercado, né? Vai o Rebeca, vai, assim, fica procurando que não tenha T. É quase nulo isso tudo, né? Às vezes você encontra, eu lembro que eu estava buscando uma latinha de sardinha para a Fernanda, que ela gosta, né? Não tem, porque não tem a T. Todas elas já são modificadas. Às vezes a gente consegue encontrar de uma marca, né? Atum. Geralmente o atum em óleo já está com T, mas o atum em água ainda não. Então a gente tem que às vezes pensar e até buscar alternativas, né? Uma Casa Pedro, alguma coisa, sair desse universo imposto. Porque, repito, qual é a mutação que um transgênito faz ao longo da minha vida no dia a dia? Acelera um ato degenerativo no meu organismo? Faz com que meu fígado seja atacado ou meus rins? Sinceramente, eu não posso te afirmar, não sou da área médica. Mas tenho certeza que se fizer uma busca apurada, a gente vai ver que muito do que hoje leva as pessoas a estarem na fila, né, dos órgãos públicos de saúde
é o alimento que está sendo simplesmente destruído, o corpo humano. O aumento do sódio elevado em tudo quanto é produto. Não quero entrar aqui no mérito, não é o nosso estudo em si, mas estou tentando fazer com que você desperte também, olhar de uma maneira esclarecedora. Parece que eles estão trabalhando o tempo inteiro para eliminar a população mundial e parece que o planeta ficar só para eles. Acho que a ideia da mutação no fundo, além daquilo que a gente sabe que é mexer na genética do Criador, porque a briga é com o Todo-Poderoso. Inclusive, cito aqui na lembrança, eu deixei no nosso canal do Instagram um pedacinho pequeno do filme Nefários, aonde uma pessoa possessa de demônios conversa com um psiquiatra, um psicólogo, não importa, e ali ele diz que está com demônio, está com legião, e a conversa que tem é uma conversa muito séria, realista e bíblica. E aí ele pergunta assim, mas espera aí, o psicólogo, mas por que você é tão preocupado em destruir a gente? Ele falou, porque quando Deus os criou, vocês, deu um tapa na nossa cara. Então a gente não tem como atingir ele, mas atingindo vocês, a gente machuca ele. Em outras palavras, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se alguém quer nos destruir, nos eliminar, certamente é o nosso adversário. E ele está com todo vapor para matar, roubar e destruir. Nosso objetivo, pelo Espírito Santo, é dizer, abra seu coração, abra seus olhos, abra sua mente para poder pensar fora da caixinha. O propósito do adversário é trazer extinção da humanidade, mas ele não vai conseguir, obviamente. Sim. A palavra do Senhor, quando nos criou, né, lá no Jardim do Éden, ele fala para Adão, crescei e multiplicai-vos. E essa degeneração, essa mutação genética que é feita nos alimentos, ela vai também degenerar o ser humano. Eu conversava com uma amiga essa semana e o marido dela está fazendo um tratamento com um médico renomado desses médicos pela vida. Sim. E ele falou pro marido dela que a alimentação, o modo de vida atual está fazendo com que o sêmen do homem enfraqueça. Então, assim, não é que na sua geração ainda você vai ser macho, Sim. homem, Sim. né? A geração, o seu filho, no caso, não o seu filho que você não tem, né? Sim. Mas assim, a próxima geração Sim. nasce menino, vai ser homem, né? 25, 20 e poucos anos seria homem, mas já com voz fina, com um porte mais afeminado, por conta desse sêmen. E a próxima geração, os sêmens já não produzem filhos. Sim. Ele vai, ainda que ele escolha a heterossexualidade, ainda que ele fique, né, na heterossexualidade, o sêmen dele não vai produzir. Então o projeto é simples. Ou eu mato pelo aborto, né? Ou eu ou eu vou a semente. exterminando a semente para que não haja projeção futura. Extermínio da semente. Terrível. De um jeito ou de outro. Que é o mesmo procedimento feito nos dias de Noé. Porque quando eu, como anjo, coabito com uma mulher, eu quero mudar a genética do processo. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Adão produziria um filho segundo sua imagem. Quando eu entro ali para degenerar a semente, é porque eu quero produzir algo diferente. E eu não quero aqui afirmar porque no meu campo eu não sou médico. Mas o aumento hoje, por exemplo, de TDAH, o aumento hoje, né, de autismo, não pode ser uma coisa comum e normal. Isso está acontecendo certamente por uma degeneração alimentar e também, por que não dizer, né, o aborrecimento imoral de promiscuidade que vai produzir toda espécie de corrupção. Não é à toa que o próprio Deus desta Bíblia diz para que o homem não venha deitar com a sua tia, não venha deitar com a sua mãe, não venha deitar com a sua irmã. Certamente a proibição é para evitar degenerações, mas é claro que você precisa aprender e estudar de forma muito clara que isso que a Beatriz está falando é muito sério, porque se não fosse Deus na Bíblia, não daria orientações dizendo assim, guarda tua genética, Deuteronômio 7, não vai casar com mulheres de outras nações, pedindo a Israel para manter a sua genética, e até vou mais longe. Você diz assim, mas isso é bíblico, ei, Rockefeller, Rothschild, os Bilderberg só casam entre si. Eles não poluem a semente. Pense nisso. Rainha da Inglaterra, só ali. Quando entra uma plebeia, a confusão que dá. Só porque você entenda a questão. Então, essa coisa da genética não é uma coisa boba, idiota. Grandes famílias poderosas mantêm isso intacto. Pense nisso.
E a gente, enquanto ela falava isso, eu lembrei do episódio, né, do faraó mandando matar os meninos, tanto na época de Moisés, como na época do Senhor Jesus, também Herodes mandou matar os meninos para que eles não se multiplicassem e fizessem guerra contra eles. Sim. E hoje, atualmente, os meninos não vão fazer guerra. Sim, estão sendo afeminados. Porque eles não terão virilidade suficiente para isso. Então, é uma sociedade vencida, é um povo escravizado, né? É mais ou menos aquela história do passado, quando você tinha uma princesa capturada, né? Os filmes épicos, e aí saiu um homem, né? Valente, corajoso, que lutava com espadas para poder trazer de volta. Hoje em dia o trabalho é para que... A princesa fica lá para sempre. Hoje a princesa luta e sai sozinha, né? Isso tudo está dentro daquelas ODS que eu falei na semana passada, né, no episódio anterior, as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. Então você vai ver, vai aparecer aí, né, essas ODS para trazer a memória, aí são 17, e como eu falava na anterior, essa questão da transmutação genética, da mudança genética dos alimentos, tratam especificamente de 3 ODS. A 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura. 12, Produção e Consumo Sustentáveis. E o 15, que é Proteger a Vida Terrestre. E aí, eu cheguei a comentar que em 1972, um professor, né, pegou ali enzimas e mudou o DNA com um DNA recombinante. Em 1980, o professor Berg, que foi quem fez isso, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho pioneiro. Né? Então, quando ele ganha essa pujança, né, quando ele vem a público para ganhar um prêmio Nobel, significa o quê? Que foi aprovado. Né? Que foi a elite assinando embaixo daquilo que foi feito, daquilo que foi produzido. Então ele vai receber esse prêmio Nobel e aí ele vai virar uma referência, né, para os próximos especialistas aí, né? Mais tarde, esse trabalho de rDNA, que é a recombinação do DNA, né, passou a ser chamada de engenharia genética. A engenharia genética me lembra a deusa que a gente estudou na Suméria, que a gente falou sobre ela fazer lá aquelas manipulações genéticas. Se você não sabe do assunto, volta lá, tá aí no nosso Nenhum canal sabe. aí, tá? É lá os episódios anteriores da primeira temporada. Se você chegou aqui agora, nessa segunda temporada, eu te aconselho, ouça a primeira, vai ser esclarecedor. Então, aquilo que era feito naquela época, sob o comando de Ninhur Sag, agora vai ser executado de forma intelectualizada. Tecnológica. Tecnológica, que é a manipulação de DNA, tá certo? Vou pular aqui. O desenvolvimento dessa tecnologia foi o resultado do trabalho de milhares de cientistas, alguns deles ganhadores de prêmio Nobel. Então, eles foram dando aí visibilidade a essa ideia de mudar a genética das plantas. É interessante que a atividade de construir um DNA recombinante pode ser aprendida e realizada por alunos do ensino médio em apenas uma semana.
Na verdade, essa é uma aula prática que acontece para alunos de países desenvolvidos e que poderia acontecer para a maioria dos estudantes brasileiros também. Então, é uma coisa que, em tese, é simples e que lá fora está todo mundo aprendendo a fazer, dentro da sala de aula no ensino médio, uma coisa que... Então, você vê que maravilha, você ficar mudando genética das E só coisas. uma pergunta, acho que a Beca pode botar aí para vocês, recortes, né, de sites sobre essa história, né, mudança de DNA, a questão genética, porque isso tem sido comumente aceito, né, as grandes universidades do mundo estão dando ênfase a tudo isso, há projetos e mais projetos para mudar completamente, né, a genética, né, aquela história, o DNA do homem, podemos descobrir tudo que ele fez ao longo da sua vida, podemos puxar quem são seus patriarcas, né, essa famosa história. Agora imagina, se eu consigo pelo DNA saber o que meu bisavô, meu tataravô fez, imagina se eu tiver o poder de mudá-lo. O que eu vou poder ter de domínio sobre o ser humano? Você vê que o negócio é muito sério, muito complexo. Você vê que a ideia de levar para a escola é exatamente banalizar isso. Qualquer um pode fazer, isso é uma coisa simples, não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Ainda nos anos de 1970, o trabalho inicial do professor Berg foi levado para outro patamar por Herberg, Boyer e Stanley Norman, que mostram que uma molécula de DNA recombinante pode ser introduzida em uma célula bacteriana. Neste novo ambiente celular, essa molécula de DNA foi replicada e passou a ser funcional, conferindo às células tolerância a antibióticos. Opa! Agora já não é mais uma plantinha mudada, a coisa já, né, mudou de situação. Como foi dito, elevou ali o nível. Quase que imediatamente os cientistas começaram a imaginar o que seria possível fazer com essa tecnologia. O desenvolvimento disso levou aos primeiros produtos da engenharia genética a chegarem ao mercado: hormônio de crescimento humano, insulinas recombinantes produzidos em bactérias transgênicas. Então, aquele hormônio que você está tomando lá, né, injetando, ele pode ser resultado de uma mutação genética, de uma transformação genética que você está colocando no seu corpo e vem como benefício, porque, poxa, você está com um problema hormonal. Aí você coloca, né, esse hormônio no seu sangue, no seu corpo, e você vai se sentir bem. Mas qual é o efeito colateral disso? Você vai se sentir bem até quando? Até quando? Essa é a pergunta que a gente E é engraçado, fazer. né, queridos? Vocês que talvez não tenham visto os episódios e a temporada anterior, nós falamos muito sobre as questões de deuses, entre aspas, que foram adorados e que hoje foram reverenciados através de uma versão nova digital, uma versão nova de Hollywood, quando nós podemos ver exatamente a mudança genética em cada um deles. Qual é a história do Hulk? Era um homem, David Bennett, se eu não me engano, que fazendo os seus estudos, ele mudou algo e ele passou a ter a mutação de se tornar aquele monstro verde. Como é que é a situação do Homem-Aranha? Ele teve uma mutação genética porque uma aranha lhe picou. Então você percebe que a forma ideológica, lembrar da aula passada falamos da mídia, né? E Hollywood é mídia, filme é mídia. Você vai fazendo com que isso se torne normal. Então você aceita. Não é só o campo científico, até os campos dos filmes, do entretenimento, te faz aceitar o processo. Por exemplo, se nós olharmos, como falamos no episódio anterior, sobre a perspectiva, né? Se eu não me engano, me foge o nome agora da série, né? Acabou virando série, tem um número 1, 2, que você supostamente tem no mundo uma série de seres mutantes, né? E essa mutação desses seres fez com que o filme desenhasse a ideia de que tem um mutante que trabalha e domina o fogo, outra domina a tempestade, e aí você tem uma mutação. Você vê que toda essa engenharia de Hollywood só tem um objetivo: fazer com que quem veja os filmes aceite isso como normalidade. Não, a Marvel seria um grupo, X-Men. Então X-Men, você trabalha com um público que na maioria é jovem, adolescente, que daqui a um dia vão ser pessoas de idade, com a aceitação comum disso. Qual é a história do X-Men? Você tem um mentor, né, que fica no filme recrutando as pessoas que são super-humanos, né, super-humanos, que têm um DNA mudado, e ele vai fazer com que haja essas pessoas do bem, e um outro lado resgatando para o mal. Sempre a mesma luta. Existem mutantes que são do bem e existem mutantes do mal. O que é isso senão mudança de DNA? O que é isso senão um filme dizendo para você, de forma constante, contínua, de que existem em nosso meio pessoas que conseguem levitar,
pessoas que são super-humanos, que podem sair fogo pelas mãos. Isso passa a fazer com que a sociedade entenda isso como algo normal. Ou seja, aquilo que o Senhor recriminou e destruiu com o dilúvio, lá em Gênesis 6, que eram os anjos caídos fazendo mutações genéticas, fazendo o que nós chamamos de híbridos, tornou-se ao longo do tempo, principalmente nos últimos 70 anos, algo comum ao nosso segmento social. Hoje você pode pegar uma criança, um jovem, um menino, onde ele vai dizer assim, eu creio no Homem-Aranha, ele existe. Eu creio no Hulk. Qual o problema de você ter a tempestade que vira os olhos, fica branco e ela domina a tempestade? É um X-Men, pai. Me dá uma roupa. Então você consegue tirar aquele lado de abominação, aquele lado de malignidade, para um lado aceitável. De admiração até. Exatamente, onde você compra roupa, você tem clube disso, você trabalha, você vende figurinha, você vende... Assim vai. Então, se percebe que há várias gamas de trabalho com o mesmo fim, com o mesmo objetivo. Sim. E aí, essa normalização das mutações, é que vai implementando, né? Vai formatando, Sim. A palavra é essa, né? Vai formatando a mentalidade do homem, da mulher, da criança, do jovem, do menino. E isso é tão sério que a gente está colocando. Estude, por favor, todas as histórias de abdução de alienígenas. A história sempre é a mesma. Você pega uma mulher, na hora que ela está dormindo, ela é levada para uma nave, mexem no útero dela, e ela volta grávida. E eu não estou inventando isso. Isso está em qualquer site esotérico, qualquer um que acredita em OVNI. Isso é comum. A visão de que seres pegam mulheres para mudar o seu DNA na projeção de filhos. Isso é uma história comum, repito, para quem trabalha com UFO, para quem trabalha nas questões da nova era, aceitar tal ideia de que seres alienígenas são capazes de fazer mutações genéticas para gerar seres híbridos. Então, percebe que toda a narrativa que existia no Egito, na Grécia, porque quem eram os titãs? Quem eram os deuses da mitologia? Eles não eram senhores da guerra, senhores do amor? Não eram medusas, por exemplo, que tinham cobras que saíam pela cabeça, mas o corpo era humano? O que não falar, por exemplo, de Pan, metade corpo de animal e parte humana, Minotauro, que nós falamos em episódio anterior, tudo é dentro do campo da mudança genética ou da instituição híbridos. Você vê, não muda a história. Você pode ter nave espacial, você pode dizer que veio da galáxia de Órion, de onde quer que seja, mas a história, a narrativa sempre é a mesma. Ou seja, aquilo que você normaliza no filme, aquilo que você normaliza no livro, aquilo que você normaliza nos quadrinhos, aquilo que você normaliza no desenho, torna algo real no dia a dia dentro da área técnica científica. Então, a geração nossa já está preparada para aceitar essas mutações. A gente está preparado, de repente, encontrar no meio do caminho um homem meio touro e meio homem. Ou, de repente, alguém com poderes extraordinários. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero mostrar. É uma mudança mental. Nós estamos falando de um ataque constante para mudanças. Então, aquilo que lá atrás, o Senhor por Paulo, por Pedro, por Isaías, Jeremias dissesse, esses são deuses pagãos, não deve adorar. Quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer como houve essas nações. Agora se tornou comum. Eles fazem parte do nosso processo. E isso é tão sério que se nós fôssemos estudar as questões dos Marvel que você citou, que são uma bilheteria que ganha muita grana, a maioria dos super-heróis tem a cor da bandeira americana. Você vê como é que é ideológico? Olha, quem salvou foi o Homem de Ferro. Qual é a cor? Vermelha, branca e azul. Como é que você vê a salvação de Nova York? Pelo Homem-Aranha. Qual é a cor da roupa? Vermelha, branca e azul. Ou seja, ideologicamente, você tem a impressão quando sai que os americanos são poderosos, eles são que salvam as nações, eles são os melhores de tudo, quando na verdade sabe que muitos dos que trouxeram problemas para a nossa sociedade é essa libertinagem desgraçada que veio dos Estados Unidos. Então você vê como que a ideia ela vai sendo manipulada. Então quando tu fala de mudança de DNA, que hoje existem cientistas, que gente ganhou o prêmio Nobel, é porque está dentro da narrativa da agenda. Uhum. E aí, diante disso tudo, de mudança de gene, né, de mudança de DNA, de metade touro, metade isso, metade Homem-Aranha, seja lá o que for, diante dessas aberrações que a gente, né, está sendo exposto constantemente, o que é comer uma soja transgênica, né? Exatamente. O que é você comer uma soja? É normalizar o abominável. É normalizar o abominável. É uma questão de sobrevivência. E a narrativa da Agenda 2030 vai trazer essa ideia. Não, é uma questão de sobrevivência. Você não tem escolha.
escolha. Exato. Ou você come isso, ou você morre. Uhum. E aí, o que você vai fazer? O que você vai preferir? Você vai, entre você morrer de fome e você comer uma soja transgênica, você vai comer uma soja transgênica. E foi isso que aconteceu. Eles mudaram as plantas no início de 1970. Ele começou uma corrida de geração de novas plantas com a ideia de gerar essa sustentabilidade que a humanidade precisaria, né, quando chegasse no limite dos 100 anos em que a Terra não teria mais os seus próprios recursos para se sustentar. E aí isso virou uma febre, de tal maneira que atualmente você não encontra soja original. Sim, só mudada. Só mudada, só transformada. E aí você tem alergia ao glúten, você tem alergia ao leite, você tem alergia ao ovo, você tem... Gente, como assim alergia ao ovo? Como é que mudaram o ovo? Né? Sim. Como é que mudaram o ovo? O ovo sai de dentro da galinha. Como é que mudaram o ovo? Mudaram a ração. É aquela frase, você é o que você come. Você é o que você come. Então, se eles dão para a galinha, se eles dão, né, para o frango um hormônio, ora, o ovo vai ter o quê? Hormônio. Se nós que somos seres humanos, né, se a gente come açúcar durante a gestação, as nossas crianças têm a tendência, né, o paladar delas de ser viciado no açúcar. Sim. Já nasce viciado no açúcar. A galinha também. O ovo é o aborto da galinha, né? Com todo respeito. Então você vai comer lá o seu ovo e ele tem o que a galinha consumiu. Sim. Certo? Então você tem alergia ao glúten, alergia ao leite, porque o leite já não tem mais nada, o leite só tem química. Exatamente. Né? O ovo é a ração que dão e assim por diante. Então a gente vive assim, a gente pega crianças com, sei lá, 7, 8 anos que estão com CC de adulto de 45. Por quê? Porque a alimentação está completamente desequilibrada. E aquela criança vai trazer para o seu corpo, vai sofrer no seu corpo as consequências disso. Então as meninas vão começar a menstruar com 7, 8, 9 anos. Exatamente. Né? E cada vez mais cedo elas vão ser sexualizadas. Isso tudo tem um propósito. A Agenda 2030 tem propósito, nada é sem razão, sem motivo, sem planejamento. Sim. Tá certo? Então, eu vou dar continuidade aqui à questão da sustentabilidade. Eu peguei esse gancho, né, da comida transgênica para mostrar que eles não têm limite. Eles não têm limite, eles não estão preocupados com as consequências. Ao contrário disso, eles querem mais é que, né, você se lasque. Eu sempre digo aqui, Bia, para Fernanda, minha esposa, de que nós devemos pensar que o diabo é diabo. Diabo. E que os demônios são demônios. Isso Parece aí. que a gente ficou humanizando, né? Uhum. Eles não estão preocupados se vai morrer criança, se você vai virar algum bicho, eles não estão aí. Eles vão cumprir o objetivo que eles querem. E o objetivo do nosso adversário é destruir a humanidade. E a única parede que defende a humanidade se chama Jesus. É por isso que Jesus insiste tanto conosco, é por isso que ele bate tanto na porta. Quando ele diz, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, é mais ou menos assim, Pai, perdoa-os, não sabe quem está guiando eles. Ele não sabe o que o diabo trama para fazer. Porque às vezes eu vejo, Bia, que há um romantismo das pessoas dizendo, não é possível que as pessoas tenham tanta malignidade assim, não é possível que as pessoas façam tanto mal assim. Não é possível. Essas pessoas se reúnem numa mesa para tramar a mudança do corpo. Fazem, meu querido. O que eles ganham com isso? Fazem. Isso é real. É real. E eles não têm limites. Né? Eles não têm limites. Então, todo esse contexto que a gente está falando da emissão de CO2, né, de aquecimento global, de cuidado da terra, de comer o alimento que está sendo dado para você, essa é a solução. Eles já estão se apresentando como uma solução para o problema que eles inventaram. Porque não tem comprovação científica a questão do aquecimento global por CO2. As pesquisas que foram feitas, os dados dizem o seguinte, de uma análise de mais de 13 mil pesquisas, pastor. 13 mil, né? Qual não é? 13, não é? 13 já é um número ruim, né? Mas enfim, ainda bem que é mais de 13 mil. Mais de 13 mil. 1% atribui as mudanças climáticas ao ser humano. Mas se essa pessoa que fez essa pesquisa, os 13 mil, um pouquinho, são tudo negacionistas, não é? E o pior é que no final das contas, eles fazem parte da elite também.
Só que qual é o esquema? Eles vão fazer mais pesquisas. Isso gera, isso movimenta dinheiro. Então essas pesquisas nunca podem acabar. 1% vai dizer não é isso, e baseado nesse 1%, eles vão trazer inúmeras soluções. Alimento modificado, água filtrada, seja lá do jeito que for, com alguma coisa para você. A sua casa não pode ser do jeito que você quer, ela tem que ser sustentável. A energia que você usa não pode ser do petróleo, que o petróleo vai acabar. Sabe quando o petróleo vai acabar? Nunca. Mas isso é outro assunto, né? Você vai ter que ficar dependendo do vento, do sol, para poder ter a sua energia, e você não vai poder consumir muito, porque senão o outro não vai ter. Agora é engraçado, né, Bia? A energia solar é solução, mas o governo não disponibiliza você ter energia solar. No Brasil, né? Não é interessante? No Brasil, é a solução sustentável para você, né? E é um negócio inacreditável. É difícil, aqui tudo é difícil. Mas enfim, então baseado nesses 1%, eles vão trazer essas soluções que você vai ter que aceitar. Você pode até não usar a energia solar, ok? Você pode até não usar, o governo pode até não deixar, mas você vai ter que usar o mínimo da energia que eles te derem. Racionamento é a palavra da nova ordem mundial. Racionamento de comida, racionamento de água, racionamento tecnológico. Racionamento para nós. Para nós. Mas para a elite, a liberdade de fazer o que quiser. Então, eu ia chegar nesse ponto. Racionamento de liberdade. Porque se a gente já não pode mais falar, a gente já não pode mais criticar, a gente não pode, né, conhecer outras coisas, expor outras coisas, a gente não pode mais nada. Não pode comprar. Acaba com a nossa liberdade. A mudança é a seguinte: existe um sistema. Quando você busca uma nova ordem mundial, é porque existe um sistema que alterar a ordem. Esse sistema é o sistema judaico-cristão. Exato. E nesse sistema você tem moral, você tem defesa da família, você tem conservadorismo dos bons costumes. Então eles precisam de uma nova ordem, porque eles odeiam a moral, eles detestam a família e a última coisa que eles querem é bons costumes. Então eles precisam extirpar tudo que se diz judaico-cristão com uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, o que eles vão retirar do ser humano é a sua liberdade. A única coisa que a gente precisa entender é o seguinte: essa liberdade vai ser entregue. Assim como no Jardim do Éden, Adão entregou, a autoridade que Deus tinha dado a ele para comandar toda a criação ao adversário, da mesma forma, a sociedade está sendo conduzida como uma manada, como bois, como gado, para entregar a sua liberdade. Eles vão dizer: eu quero, eu aceito, isso é bom, o Estado é um pai que vai cuidar de mim. Isso aí. Os olhos da sociedade vê e enxerga como Eva enxergou a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. É boa para dar entendimento, vai me fazer bem, a minha saúde vai melhorar, eles vão cuidar de mim, eu vou ter um salário, eles vão me dar o que comer, eu vou ter moradia, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Então toma a minha liberdade. Você precisa entender isso para que você não seja guiado junto com todo mundo. Então, de mais de 13 mil pesquisas, 1% disse: não, é isso mesmo. São os homens, são as emissões de gás carbônico do homem que estão afetando a Terra. Mais de 66%, é onde entra o que a gente estava falando, alegam que precisam de mais pesquisa. Ou seja, de mais dinheiro público. Eles vão dizer: a gente ainda está na dúvida, a gente precisa de mais recurso. Aí vem os CNPqs das universidades, né, os centros de pesquisa, vem o dinheiro que entra, a verba que sai, compra maquinário, e manda o cara para a Europa, e manda para a Suíça, e viaja para cá, e viaja para lá, e pesquisa de lá, e investe dinheiro, e vai e vende na farmácia, e manipula o povo, e fica nisso. E o dinheiro gira em cima dessa teoria ideológica, né, até que cumpra aquilo que eles querem. Não precisa eles comprovarem cientificamente. Eles não precisam comprovar cientificamente, porque a mídia está dizendo que é verdade.
É só construir, né, Beatriz? Você construi o influencer, você construi o âncora do jornal, Isso. você constrói a artista. Os filmes de Hollywood. Exato, e essas pessoas falam e vocês aceitam. Eles estão dizendo porque que é eles são verdade. seus ídolos, eles são os famosos, eles são as pessoas de renome, né? Isso. Os varões de renome. Então você diz assim, pô, se ele está falando, né? Se a Anitta está falando, né? A Anitta é uma pessoa muito moral, muito ética, muito correta, comprometida com o casamento, com a moral e os bons costumes, ela está falando coisa certa, vamos seguir. É exatamente isso. Você exalta um indivíduo ao campo de ícone, certo? De famoso, e depois você usa a boca dele para conduzir. Isso. É assim que se faz. E de preferência com um especialista tiracolo. Sempre. Né? Com aquele Sempre. especialista, estamos aqui entrevistando um especialista na área do não sei o quê. O que o senhor acha? Acho que todo mundo tem que botar máscara. Exatamente. Acho que todo mundo tem que fazer distanciamento. Aí agora a gente vê o criador dessas ideias confessando, nossa, que notícia mais oportuna, né? Veio o Fauci, que é o nome dele, Vai e aparecer diz... para você lá. A Rebeca vai recortar e botar aí. Ela está nos Estados Unidos sendo processada, deve ser presa. Porque ele disse que ele inventou que 2 máscaras protegem. Lá no áudio e na escrita dele, nos e-mails dele, tá assim, não protege nada e tal. Manipulação pura a favor das Big Tech, as Big Pharma. É só Eles isso que ele pararam o mundo em cima de uma Exato. narrativa. Eles pararam o mundo. As escolas brasileiras pararam por 2 anos. Isso aí. 2 anos. 2 anos. Eu não sei se a Beatriz viu, você viu, é uma deputada indignada falando com ele que ele age, zombador dele, está sendo processado na América por toda mentira. Apareceu isso na mídia do Brasil? Não, né? Afinal de contas, temos que manter a agenda. E tem que vacinar com a vacina que eles compraram com dinheiro público para continuar cumprindo a agenda e o extermínio da semente. E não esqueça que o nosso país está com o maior caso de dengue da história. Mas não importa, né? Entendeu como é que é essa questão? A agenda tem que ser feita. A outra, não se preocupa não. Se os casos de dengue aumentaram, qual o problema? O genocídio era outro. Esse aqui é Salvador. É isso aí, é desse jeito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai assistir um videozinho pequenininho que é do cientista Ricardo Felício. E ele vai falar sobre essa questão do CO2 e o aquecimento global. Existem muitos vídeos dele na internet, muito bom. O cara é tido por louco, negacionista, perturbado, ideológico politicamente. Censura e cancelamento. Se pensa o seguinte, a mídia tá batendo? É bom. Uhum. Então assiste aí. Então, quando a gente faz o levantamento histórico, climatológico, inclusive com dados da geologia, o que a gente percebe? Que a hipótese deles de que o CO2, então, eleva a temperatura, a quantidade de CO2 na atmosfera, é falsa. Porque a gente também percebe na história do planeta que as temperaturas elevam-se ou resfriam-se, abaixam, né, mais antecipadamente a quantidade de CO2. Então, a causa e consequência está invertida, principalmente no último 1 milhão de anos, que nós temos dados bastante confiáveis. E pior ainda, na época do pré-cambriano do planeta Terra, nós tivemos 10 vezes a concentração de CO2 atual e o planeta entrou em 2 eras do gelo. Ou seja, é a prova cabal que o CO2 não faz nada no clima. Então, nesse aspecto, a hipótese não se sustenta e, passando pelo método científico, ela deve ser descartada. Então, no mundo da ciência, né, eu como meteorologista, né, estudei tudo isso, e não só eu, como diversos cientistas no mundo, a gente vê que essa hipótese não funciona. Existe o tal do consenso científico, quer dizer, realmente, ou é exagero que 97% dos especialistas na academia concordam com esse aquecimento global antropogênico? É interessante que o meteorologista John Coleman dos Estados Unidos, que é o fundador aí da Weather Channel, por exemplo, ele dá risada disso daí. Ele fala assim, 97% dos cientistas receberam dinheiro público para falar sobre esse assunto, né? O Legacy e o Brights fazem um levantamento de mais de 13 mil pesquisas e perceberam que menos de 1% dessas pesquisas que eles tanto falam realmente atribuem mudança climática ao ser humano. E ainda por cima através de modelos de computador, não da realidade.
mais de 66% deles não põem a mão no fogo. Falar, nós precisamos fazer mais pesquisas. Ou seja, pegar mais dinheiro para continuar as suas lindas e belas carreiras, né? Então, isso tudo... Porque tem esse ponto também, né? O aquecimentismo, ele é muito lucrativo, né? Com Para muita certeza, gente. para tudo. Então virou uma indústria acadêmica, uma indústria de mega capital internacional, né? Que a gente pode até abordar depois na parte de geopolítica. Então, tem gente que está faturando com isso. Mas, essencialmente, o que está em jogo é poder. Até a ideia de que a Amazônia é o pulmão e o grande limpador da atmosfera, o grande pulmão do planeta, até isso é questionável. Sim, com certeza. Principalmente quando o INPE faz essas declarações assim assustadoras, né? Devasta-se na Amazônia duas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, eu não sei quanto de São Paulo e tal. Tem que tomar cuidado. Primeiro, o que foi devastado? Foi a área legal dos 20% que o proprietário tem direito? Tem que primeiro levantar isso, né? Porque ele tem direito por lei, né? Tem 80% preservado, paga imposto de 100%, né? E só pode tirar 20%. Então, como é que foi isso? Aí, quando a gente faz essa relação escalar, são 3 passos aí que nós temos que ver. Primeiro, você, ser humano, frente à região metropolitana de Belo Horizonte, nossa, você se assusta, né? 2 vezes, então, mais assusto ainda. Mas peraí, então essa área agora em relação à floresta amazônica não é nada. É ridiculamente pequena, né? Aí floresta amazônica em relação ao planeta é 1% da superfície do planeta. Ou seja, é nada de novo. Então são patamares assim, escalares que você pula e as pessoas não têm essa relação escalar na cabeça. E é natural do ser humano mesmo, ele pensa muito com o umbigo. Então, se a floresta amazônica é 1% da superfície do planeta, a gente pode fazer essa relação direta, que ela não é o pulmão da atmosfera? Ela nunca foi o pulmão da atmosfera, ela não controla absolutamente nada de clima global, ela não faz água para a região sudeste, como vem essa fraude aí dos rios voadores, né? Aliás, eu peguei lá a informação, né? Os pesquisadores são financiados pela Petrobras, hein? Somos nós que somos financiados pela indústria do petróleo, olha só o disparate da coisa. E tá, isso é informação pública, qualquer um pode ir lá ver. Então é dinheiro público do cidadão sendo gasto com pesquisas estúpidas como essa. Porque esse acordo realmente é coercivo. Ele é coercivo. É colocar, como eu sempre falo, os grilhões da escravidão eterna na América do Sul. Né? Sempre visando o Brasil. Por quê? Porque aqui a produção de alimentos do Brasil é muito grande, é muito vasta. E esse pessoal sabe que nos próximos 20, 30 anos a gente vai ter agora um resfriamento. Né? Então aquela oscilação natural que o clima tem, e temperatura simplesmente também não significa só o clima, mas é a precipitação, o ciclo hidrológico, todas essas coisas. Então nós vamos entrar agora num período mais frio porque o Sol está indo para um período de menor atividade, não só no seu ciclo curto, como também no seu ciclo longo. A Escola de Astrofísica Russa leva isso para 2045. Quando isso acontece, o hemisfério norte, principalmente nas latitudes mais altas, é o que mais sente. Eles perdem áreas que eles poderiam usar para agricultura. Onde é que você vai plantar? Na parte tropical. Tropical quem é? O único país que você tem dimensões continentais, né, com um único governo, que é mais fácil de você conversar, é o Brasil. Você vai para a África, são vários países, tem toda aquela confusão de governos, né, é difícil de você lidar com aquilo, unificar, exato, fazer acordos, etc. Então o Brasil é muito mais fácil, tudo aqui é muito mais fácil. Então realmente, como você falou, é chantagem, sim. Bom, não fui eu que falei, não fui eu que disse, foi o especialista. O pessoal não gosta de especialista? Eu trouxe um especialista para você. E te digo, vai lá buscar nos vídeos dele, vai ouvir o que ele ensina, o que ele fala, porque ele vai bater de frente e ele faz isso sorrindo. Ele chega a ser engraçado, né? Porque ele fala sorrindo. Esse negócio de CO2, cara, é uma conversa fiada. Isso não existe. CO2 é vida. Quanto mais CO2 tiver, mais atividade existe no planeta. Em todos os aspectos, em todas as esferas. Quanto mais CO2 tiver, mais vida existe. O problema não está no aquecimento, está no resfriamento da Terra, no resfriamento global. Pensa, é só você pensar, pensa comigo, você é inteligente, pensa comigo. Você tá lá naquele pleno verão, tudo bem, o verão é insuportável, porque a gente fica suando. Isso no Brasil, tá, gente? A gente tá aqui no Rio de Janeiro. aqui em Genhoca. Niterói de Janeiro. Rio de Janeiro. E aqui o calor, a gente fica irritado com o calor, mas você levanta da cama.
Você levanta da cama, você lava sua louça, você lava seu banheiro, você vai trabalhar, você estuda, você faz as coisas suando. Chega no final do dia, você tá 5 quilos mais magro, mas beleza. E no inverno? Qual é a disposição que você tem no inverno? Quando o despertador toca, soneca? Volta pra dormir? Só mais 5 minutos. Aí só mais um pouquinho. Tomar banho, tá gelado. Ó que aqui não neve, hein? Se nevasse aqui como Imagine na Europa, se Rússia, fosse aí você é europeu. pior, hein? Ou Então por aí você calcula a veracidade do que está sendo dito. O CO2 vai produzir, né, essa energia. Quanto mais energia, mais atividade você tem no planeta. aqui, Bia, a gente que mora no Rio de Janeiro, em Niterói, a gente vai acreditar sempre no aquecimento global. Porque o local que a gente tem uma zona de calor, né? Agora, vai morar na Rússia, na Chile, e diz, ó, quem tem aquecimento global? Tá chegando a era do gelo outra vez. Exatamente. Então, nessa ideia de como o nosso corpo reage, nós somos feitos do pó da terra, ok? O Senhor, ele, lá nos acontecimentos, ele curando o cego, ele perguntou, o que você vê? Vejo os homens como árvores. Então, só isso já faz a gente pensar, opa, se nós somos o pó da terra e nós estamos enraizados, né, enraigados como pé no chão, pé na terra, somos árvores, então nós vamos reagir a esse ambiente. Sim. Ora, se o nosso corpo reage desse jeito, como é que a criação reage? É muito simples, é uma questão de lógica, tá certo? Então tá aí o cientista especialista para corroborar aquilo que a gente está trazendo como verdade, para destruir essa narrativa que tem sido construída há anos. E aí... E é importante, tá, vocês que estão acompanhando, a gente viu no episódio passado e agora, estão falando muito das questões de mudança climática, que é a narrativa proposta. Mas existe uma narrativa que vocês poderiam ver, que eu vi e tenho estudado, e existem muitos vídeos, lógico, tem vídeos bons e ruins, sobre inversão magnética. Porque a inversão magnética, quando estudada, ela quebra a história das questões climáticas. Porque mostra que no problema que está existindo, seja no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, está ligado a inversões magnéticas que está existindo no campo magnético da Terra. Se estudar isso, você vai perceber que essa narrativa construída pelas Big Tech, por Hollywood, é uma falácia. O que está acontecendo, na verdade, é uma mudança no campo magnético. Porque todos nós somos magnéticos. Quando há uma mudança, isso vai trazer transtornos enormes. Há, por exemplo, um canal que eu tenho assistindo, onde a pessoa tem afirmado, tem visto, tem se cumprido, tem acompanhado desde o ano passado, ele falou, olha, vai chover uma quantidade muito grande no Rio Grande do Sul no ano 2024, não vai parar, 2025 vai piorar. Ele até falou, quem mora lá se mude, quem levou em conta escapou, quem não, certamente ficou pelo caminho. Ele diz mais, o próximo passo é esfriamento. Vai chegar ao ponto do Rio Grande do Sul ter neve, isso vai subir para Santa Catarina, Paraná, ou seja, ele alega que a subida do nosso continente aqui vai esfriar bastante por causa da inversão magnética. Não tem nada a ver com as questões climáticas. É o oposto. Então, você tem outro caminho de observação, de estudo que você pode fazer. Você não é obrigado a ficar com do Vivier, com o fulano da CNN, que é aquela mídia composta de falar a mesma coisa. Você vê que a narrativa é igual. O que a CNN fala é o que a Globo diz, o que a Globo diz é o que a Bandeirante fala, o que a Bandeirante fala, a Record repete. É inacreditável. Parece que a narrativa ela é única, impressionante. Não se dá o direito de pensar de forma diferente. A gente está tentando abrir aqui a sua cabeça da caixinha. Então isso vem sendo construído. A questão da inversão magnética, por exemplo. Hoje a gente tem acesso à informação por causa da internet. Né? Então muita gente está acordando. Existe uma galera que está acordando. E aí o que eles começam a fazer? A explanar. Não tem nada a ver esse negócio de aquecimento global, não. O que está acontecendo é a inversão magnética. Aí você começa a ver a mídia, você já vai encontrar isso nas mídias tradicionais, dizendo que a inversão magnética é consequência do mau uso do homem na... Volta a mesma coisa. Eles nunca enxergam Deus, né? Sim. É sempre o homem que está fazendo e a solução está sempre para impedir a inversão magnética, para impedir o que está para acontecer, você tem que plantar mais árvore e comer menos carne. A solução deles é essa. Né? Então, isso vem sendo construído já há muito tempo. Né? A gente vê aqui, por exemplo, da minha época, lembra da Eco 92? Eco 92. O que aconteceu na Eco 92? Deu origem à primeira agenda oficial, que foi conhecida a Agenda 21. Hoje a gente conhece a Agenda 2030, né? 2030. E lá
Na Eco 92 foram implantadas, né, distribuídas, o que a gente chama hoje de ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para 2021. Aí 2021 chegou, esses objetivos não foram alcançados, certo? Então eles vieram com o Rio 10, 2010, Rio 2020, certo? Uhum. E aí... E o Brasil é escolhido para isso sempre, né? Em 2012 eles fizeram os 8 desafios do milênio. Né? Quais foram esses 8 desafios do milênio? Erradicar a pobreza extrema e a fome, educação básica universal, promover igualdade de gênero e empoderar mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, a AIDS, o câncer não, a malária e outras doenças. 7. Garantir sustentabilidade ambiental. E por último, parceria global pelo desenvolvimento. Então vamos lá. Pensa aí. Erradicar a pobreza extrema e a fome. Eles não conseguiram. Não conseguiram, porque não é do interesse deles. Então ela está na Agenda 2030. Não conseguimos tirar o povo da pobreza. Vamos continuar tentando, né? 2. Educação básica universal. Educação básica universal não significa que a educação é boa. Não. É pensar do jeito que a gente quer. Né? É colocar todo mundo na escola. Não significa que a educação é boa, que é de qualidade. Eles agora para aprender o que a gente quer. Eles agora colocaram isso na Agenda 2030, né? Uma educação de qualidade para todos. Qual qualidade? A deles. Sim. Né? Porque jamais passaria longe da nossa meta de qualidade educacional. Tá certo? Mas eles conseguiram colocar todo mundo dentro da escola. Aí pensa nos governos do nosso país aí, nos anteriores, fome zero. Vê se não está dentro das metas. Fome zero, né? Escola para todos, pátria educadora. Vai analisando aí. 3. Educou, né? Opa! Promover igualdade de gênero e empoderar mulheres. Eles fizeram? Sim. Esse tá ticado, né? Esse tá ticado, tá feito. As mulheres estão empoderadas, estão fora de casa, trabalhando, fazendo. A gente já tratou isso. Tem um episódio falando sobre empoderamento feminino. Vai lá e volta. E tem um outro falando também sobre hierogamos, que fala da ideologia de gênero. Tá certo? Volta lá e assiste. Você vai ver. Reduzir a mortalidade infantil. Essa não, né? Tirar da fome, não. Reduzir a mortalidade infantil, também não. Ao contrário. Não, é porque aborto não é criança. Uhum. Não é gente. Não, só gato. Isso. Então eles estão mantendo a vida infantil. Também. Então eles estão conseguindo, né? Sim. Se não mata por aborto, vamos tentar criar a narrativa da seguinte forma. Olha, essa doença que se espalhou no mundo atinge velhos, crianças não. E não, eu acho que atinge meia idade. Não, eu acho que atinge adolescente, jovem, criança. Eu acho que atinge o bebê, acho que atinge o esperma. Uhum. Você vê que vai indo até eliminar. É inacreditável. E o pessoal está mergulhado na agenda, mergulhado na narrativa e não consegue perceber isso que nós estamos tentando mostrar. Que começou, qual foi a narrativa em 2020? Quando começou a explodir no Brasil, porque já tinha começado em 2019 e outro. Só idosos e comorbidades. É isso. A curva vai subir, uma hora ela vai assim. Aqui o pessoal tem memória curta, né? Aí depois falou assim, não, mas vamos analisar que o pessoal entre 40 e 50 tem risco. Agora 30. Não, acho que 20 anos de idade, 18, 19. Aí começou todo mundo a colocar para quem até no início não tinha. O que começou a acontecer? Morte cardíaca de gente com 14 anos, 15 anos, 18, 25, 12, 14. Que surto é esse? Não sei, é uma virose, menino. Eu acho que é a consequência da mutação do vírus. É inacreditável a maneira pela qual eles conduzem a humanidade. Impressionante. É impressionante, ninguém acorda. Por isso que você precisa lembrar sempre, eles não têm limite. Exatamente. Não tem limite. Então, eles vão reduzir a mortalidade infantil na concepção deles, sim. Porque as crianças, eles estão preservando. Mas os bebês, os fetos, pode matar porque está dentro da agenda. Está dentro da agenda. Porque isso vai fazer parte disso aqui, ó. Melhorar a saúde materna. Uhum. Vai melhorar. Vai fazer parte dessa meta de melhorar a saúde feminina. Então, o Na meu visão corpo, deles.
Meu corpo, minhas regras. Eu não quero ter esse filho agora, ele é uma doença pra mim. Então você vai lá e arranca É anomalia. essa criança. Né? Inacreditável. O 6º seria combater HIV, AIDS, malárias e outras doenças. Você ouve por aí mais alguém morrendo de AIDS? Hã? Eles tomam coquetel, tomam remédio, tomam injeção, tomam de tudo, porque eles foram lá, criaram. Ainda não. Ah, não, anteontem, eu acho que eles deram início à experimentação de vacina para HIV. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei sabendo em 2020, 2022, só morri eu de Covid, né? Só de Covid. Não morri de mais nada. Mais nada. Todas as doenças foram erradicadas. Mas Mas voltaram depois. Mas fato é que na nossa época, anos atrás, sei lá, 15, 20 anos atrás, você conhecia um casal, uma pessoa que tinha prática de homossexualidade, o que acontecia? Aquela pessoa, ela passava pela morte, não, mas morreu de AIDS por causa daquilo outro, teve uma vida assim, assado. Agora você tem uma pandemia, uma epidemia do comportamento, né? Todo mundo com todo mundo, e não é só o comportamento, o relacionamento homossexual, né? Mas as pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, o cara que é bissexual, ele vai dormir, ele é homem e vai se deitar com outro homem, e no dia seguinte ele tá com uma mulher, e essa mulher vai estar com outro homem. Então isso vai passando. A gente tá numa verdadeira torre de confusão aí, né? Todo mundo... As doenças vão passando. Nós deveríamos ter uma sociedade mergulhada nessas doenças. De fato existem e estão ocultas. Eles estão medicados, né? Eles estão recebendo esse investimento de combater essa Fácil, doença. você que está na live aqui, conhece alguém que trabalha na área de enfermagem, que é seu amigo, uma pessoa comum, e pergunta o que está acontecendo, porque eles estão lá constantemente, eles são os soldados, estão na ponta. Se não tem morrido gente em demasia em questões que estão sendo abordadas aqui. Um número excessivo de gente doente por causa das situações que foram colocadas por ela agora há pouco, doenças transmissíveis, né? Por meio de atos sexuais ilícitos. Analisa, procure sua informação. Você vai chegar à conclusão de que ela está falando é uma realidade. Na verdade, se fosse aparecer na mídia de forma clara, nós ficaríamos assustados. Nós temos uma pandemia de doenças venéreas, de tudo quanto é tipo de problema. Só que não é conveniente para a mídia tocar nesse assunto. Afinal de contas, qual é a mesma agenda aí? 20 e 30. Essa aqui que eu tô falando é a 21, né? E aí você tem o 7º, que seria a sustentabilidade ambiental, que é o que a gente está tratando aqui. Pô, se eles trabalharam tanto, né, nessas metas, tá certo, não conseguiram tirar a pessoa da fome, mas não foi falta de esforço, né? Não conseguiram preservar as crianças, mas eles continuam tentando. Na sustentabilidade ambiental eles deram um boom, porque essa é a razão pela qual eles vão conseguir manipular todo mundo. Existe uma coisa que Deus colocou no homem. Não foi Deus que colocou no homem, não, foi o diabo. Se chama medo. Medo. Sim. Então o que acontece? Quando chega uma narrativa que diz assim, olha, se você não fizer isso, você vai morrer, sua família vai morrer, vocês vão passar fome, você se rende. Nós vemos o resultado disso entre 2020 e 2022. Exatamente. Você ficava na fila para receber algo que nem sequer sabia de onde vinha, mas você está aceitando o que disseram. Aliás, o especialista que mais falava para o pessoal tomar picada, que era solução para tudo, era o William Bonner. Ele é especialista mesmo, né? Médico formado, renomado. É um negócio inacreditável que a gente viveu. Impressionante que está vivendo, né? Então, essa narrativa construída de que o mundo vai acabar por causa do mau uso do recurso e não por causa do pecado do homem, que as calamidades vão chegar, que a crise climática vai acabar, vai destruir tudo, que as águas vão invadir, né, as praias, os litorais dos continentes. E eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, ok? Eu vou deixar isso claro aqui, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, eu não estou dizendo que essas coisas são mentira. Né? No fundo, essas coisas vão acontecer, mas vão acontecer por mão divina, Sim. por conta do pecado, da transgressão do homem, tá certo? Então, eles trabalharam para isso usando o medo e continuam fazendo até hoje, como foi dito, perfeito exemplo, né, da pandemia. Ó, você vai morrer, se você for dar um beijo na sua mãe, você vai morrer. A mãe que se lasque, ela que se vire.
Não quero nem saber. Eu deixo na portaria, a senhora desce, eu não quero ver a senhora nem pintada de ouro. Porque no início a narrativa é, os senhores de idade são mais suscetíveis à doença. Então vou fugir dos idosos que se dão o resto. E eles transmitem, né? É tipo o morcego. Eles transmitem. Se você tiver contato, você vai pegar e vai acontecer. Então, você tem essa ideia aí. Isso foi aí disseminado e, infelizmente, né, como já foi colocado, aqui no nosso Brasil, quem abraçou a ideia foi o STF. Foi o STF. Não é à toa, quando a gente vê a notícia de que o STF permitiu que as crianças sejam mortas dentro do ventre das suas mães com um procedimento que não se faz com bicho, a gente não entende. Mas fato é que eles estão obedecendo, seguindo, implementando a Agenda 2030. Eu acho que tem. A Rebeca pode colocar depois a matéria, Rebeca, de alguns sites que dizem STF segue a agenda. Sim. Tá lá, para não dizer que a Bia está inventando isso, eu estou inventando. Tá aí. A UOL deu essa notícia, as grandes mídias aí deram notícia de que um ministro determinou contra, né, a resolução que já tinha sido orientada pelos especialistas da área e passou por cima e determinou. Está aí na mídia, vai aparecer aí para você, para não achar que somos nós que estamos inventando. Isso é informação dada de forma pública, para que apenas demonstre que a agenda está em pleno vapor, para aquilo que eles querem, que é o extermínio. E eles vão criar, então, um aplicativo, uma inteligência artificial, o STF vai implementar uma inteligência artificial para poder manipular a questão da sustentabilidade no nosso país, certo? Do mesmo jeito, empresas vão entrar nessa leva, né? Porque eles vão receber estímulos aí de financeiro, né? De aporte financeiro para poder cumprir a agenda. Cumprir a agenda. E como é que eles fazem isso? Eles pegam os seus funcionários e ensinam. Porque aí os funcionários aprendendo, eles vão fortalecer isso nas suas casas. E assim eles vão alcançando a sociedade. Cadeia de pirâmide, né? A ponta de cima vai educando para baixo. Eles vão promover eventos, feiras, congressos, simpósios, conferências, que tratem desse tema de tal maneira que as pessoas saiam responsabilizadas pela salvação do mundo. Essa é a proposta, né? Nesse contexto todo, né, elas se reúnem, as empresas se reúnem e fazem um acordo com a ONU para acelerar as ações de sustentabilidade. Vai aparecer aí o link para você, tá certo? E aí a gente poderia aqui colocar inúmeras situações com relação a isso. Mas eu quero dar um pulo para a gente poder terminar, indo para a questão que é a doutrinária desde sempre. Escola, educação. O que vai acontecer? Se você entrar no portal da faculdade, de uma faculdade conhecida, cristã e presbiteriana, acho que pegou? Pegou? Né? Você vai entrar lá, você coloca o curso de pedagogia. Aí você entra lá no currículo. O que vai acontecer lá? Você vai achar uma matériazinha que está no 8º período da pedagogia, né? Que vai ser, deixa eu tirar o que senão não enxerga aqui, ó. Educação para sustentabilidade e vida saudável, tá certo? É no último período, o que os professores vão aprender? ODS. ODS. Vamos falar sobre sustentabilidade. Um professor não pode sair da faculdade sem saber como doutrinar os seus alunos. É fato, a ideologia de gênero vai causar, né, espanto. Imagina uma faculdade evangélica confessional presbiteriana colocando algo do tipo respeito à diversidade. Seria um verdadeiro escândalo. Mas quando é preservação, quando é sustentabilidade, todo mundo bate palma. Exatamente. Só que esses professores formados nessa universidade vão sujeitar todos os seus alunos à mesma manipulação que acontece lá fora. E aí, a gente tem dentro da igreja um monte de gente que vai receber esse ensino e que vai ser controlado por esse braço da agenda global. E vão ser essas pessoas que vão se levantar contra você para te acusar, para fazer ameaças e, se caso for necessário, indicar ao órgão competente
para que você seja eliminado como negacionista. Já dizia Mateus 24, quando se fala que os próprios familiares entregariam os seus familiares, isso aí é o que está sendo projetado para algum tempinho mais à frente. E nós estamos aqui tentando avisar você que está tudo na agenda deles, mas está tudo na agenda de cima do Todo-Poderoso. Você vê que nós estamos deixando aqui a Bia e tanto eu falar mais sobre o aspecto cultural, filosófico dentro da história. Nós estamos citando muito pouco as escrituras. Isso não quer dizer que nos episódios mais à frente não faremos e que nos episódios anteriores não fizemos. Mas nós estamos tentando usar o tempo para mostrar toda essa avalanche de pensamentos e ideias muito bem delineada e projetada para botar uma faca no pescoço e dizer ou aceita ou está fora, ou aceita ou está cancelado, ou aceita ou você vai ser desconectado. E aí na bibliografia desse curso de pedagogia, você vai ter lá na referência bibliográfica para estudo, uma carta conhecida como Carta da Terra, que é a personificação da Mãe Natureza, da Divina Mãe Natureza, pedindo e clamando, né, as regiões do mundo, clamando socorro para a humanidade, para que ela tome consciência da sua responsabilidade para com a sustentabilidade. Que coisa linda, né? Aí você vai ter isso, você vai ter atividades extensionistas, que são módulos preparatórios, atividade inclusiva e etc., para a sustentabilidade, está dentro disso, a diversidade étnica, racial também está dentro disso, e segue adiante toda a agenda aí, chegando na módulo avançado aplicado em educação socioambiental. A responsabilidade socioambiental articulado com as ODS, está escrito desse jeito, a disciplina. Aí você vai ter a Unicamp entrando nessa agenda. Unicamp inicia prospecção de projetos relacionados à Agenda 2030. Você vai ter a USP entrando nisso. Se a USP não tivesse, a gente até estranharia, né? Vai ter a PUC. A PUC é católica. Mas ela está dentro disso. Está tudo lá. Então, todas essas áreas... todas as áreas da sociedade, a gente falou de mídia, a gente falou de cultura, mídia de notícias, né? Documentários, etc. Falamos de cultura com o humorista, filmes, cultura, filme, seriado e etc. Netflix, e, obviamente, Prime Video. Falamos da esfera dos empresários, né? Que vão doutrinar os seus funcionários para que eles conduzam também suas famílias. E, por fim, a gente vai ter aí os pedagogos utilizando a sua fala, né, o seu lugar de voz para poder conduzir os seus docentes ali. Eu vou falar como falou o pai Bush, New Order. Bem-vindo à nova ordem mundial. É isso que ela está narrando. O tempo não dá para dar detalhes, mas enquanto ela falava, a Rebeca fazia assim com a cabeça, porque ela está fazendo faculdade, ela sabe que lá dentro do currículo dela, ela vai ter que bater de frente com esse tipo de pensamento aí. Então ela tem ciência de que está exatamente como está. Qual é o objetivo disso tudo? Tornar uma geração dominada pelo pensamento, pela ideia deles. E todos aqueles que quiserem fazer um vídeo como nós estamos fazendo, são negacionistas. E você que está aí ouvindo e acreditando, é outro também. Cortando em miúdos. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Todos quantos quiserem viver uma vida piedosa, padecerão perseguição. Deus não deu a graça só de sermos salvos, mas também de padecer pelo seu nome. Vós não sois do mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como do mundo não são, o mundo vai vos perseguir. Então, a Bíblia está aí para ser vivida. O momento que nós estamos fazendo é despertamento e espero que você entenda o que nós estamos fazendo aqui. Quero terminar com uma leitura muito simples aqui, porque eu comentei. E se você assim quiser, peguei aqui de um site conhecido, é o IG. Então, está falando sobre as pedras guias da Geórgia. Então diz assim, misterioso monumento de pedra localizado no sul dos Estados Unidos, que agora já está destruído, estão no centro das teorias da conspiração. As teorias. As mensagens talhadas neles alegam que bilhões de pessoas devem morrer para manter o equilíbrio do mundo. Chamado de Georgia Guidestones, essas enormes lajes ficaram
em uma colina a cerca de 15 quilômetros ao norte da cidade de Elberton. O lugar já está sendo de Stonehenge americana, como usuários da internet. Embora os visitantes tenham sido atraídos pelo design comum das estruturas, muitos descrevem um sentimento desconfortável ao se aproximar das pedras e ler suas inscrições aparentemente sinistras. É criado no auge da Guerra Fria por um homem usando uma identidade falsa, o nome dele era Robert Christian, em nome de um pequeno grupo de americanos leais. As pedras aparentemente oferecem orientações para pessoas de todo o mundo. Escrito em 8 idiomas, as pedras apresentam sua própria opinião distorcida sobre os 10 mandamentos, um número de passagens que parecem advogar o controle populacional em larga escala, a eugenia e o globalismo. Isso aqui está num site, falando que essas pedras descreviam tudo o que ela está tentando mostrar. Por que foi colocado as pedras? Por que o monumento foi feito? Por quem que foi feito? E por que foi destruído? Ah, porque tudo que já estava escrito está em pleno vapor e aquilo que eles disseram está ocorrendo. Bia, eu vejo muita gente dizendo assim, gente, vocês não percebem? Os Simpsons nos desenhos sabem de tudo. Deve ser profético, não é não, querido. É que quem faz o desenho dos Simpsons faz parte da galera, faz parte da família que domina. Então eles têm informações privilegiadas dos próximos passos. Eles fazem um desenho, projetando, e quando acontece, ele diz, os Simpsons sabiam, não sabia não. Ou que eles estavam na reunião também. Não é os Simpsons não, os desenhadores, aquele que idealiza o desenho, faz o desenho. O mundo jaz no maligno. Entenda isso. E o nosso papel aqui é te despertar. Eu tenho a impressão, assim, né, de que acontece como aconteceu com Jó. O Jó comparecia na presença do Senhor e dizia, mas ele te serve de balde. Aí o Senhor permitia, não, então pode fazer isso. Então pode fazer aquilo. Então pode tocar na carne dele. Não, pode, mas faz assim. E aí o adversário, sabendo disso, ele comunica. Porque ele recebeu uma ordem superior. Sim. O Todo-Poderoso, ele disse, você vai poder fazer até aqui. Você vai poder fazer isso, implementar assim, pode trabalhar para chegar nesse ponto. Sim. E aí ele vai orquestrando as coisas. Fato é que a Terra está entesourada para fogo. Quando a gente fala de aquecimento global, de crise climática, a única coisa que importa é isso. Deus entesourou a Terra para o fogo. Só tem um jeito da gente fugir disso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto o homem quiser estar no centro da solução, sendo a solução para um problema que só Deus pode solucionar, que na verdade já tem solução, já está prevista aí, o homem vai estar perdido. Só existe um modo, reconhecer isso tudo e dizer assim, caramba, Deus realmente está assentado no trono, Ele é Senhor de tudo, Ele comanda todas as coisas. E o adversário, recebendo de Deus a autoridade para fazer determinadas coisas, está implementando. O que eu posso fazer? Arrepender-me. Sim. Buscar arrependimento, para que eu não seja contado entre os ímpios, para que eu não seja destruído junto com aqueles que estão seguindo aí o curso desse mundo. Não vai adiantar fazer a Torre de Babel, ele vai destruir de novo. Termino com o texto para ilustrar e fundamentar. Leia comigo. Peço a Rebeca para botar a leitura, o texto vai aparecer na tela para você ler comigo. Olha o que diz 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, para você ver como é que Deus é soberano. 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, chama-se Espírito Santo. 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Todo esse esforço que ela falou, o Senhor já está determinado a destruir. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. 10. E com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, e a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se e escolheram a injustiça. E quando eu aponto, foi porque ela estava lendo toda essa história. Você escolhe
eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição. Escolhe a bênção para que vivas, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você decide pela sua. Agora, quanto a fatos, não há argumento. Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por permitir eu entrar na tua casa ou pelo veículo, que seja aí o celular, a televisão, que nós possamos ser úteis. E fica aquecido. Próximo episódio vem mais revelação e mais confrontação. Deus abençoe. Shalom. Paz.